devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Os devotos do divino. A festa do Divino Espírito Santo é uma festa tradicional aqui na cidade de Formosa. E para que ela possa acontecer de um modo muito bom, nós sempre contamos com a ajuda de festeiros, que são devotos, pessoas que amam esta festa, amam a tradição na cidade de Formosa e que todos os anos colocam seus nomes à disposição do Espírito Santo. Então, geralmente é uma dupla formada por um homem, uma mulher, um casal, e que dão os seus nomes para concorrerem a festeiros do Divino Espírito Santo. Existem alguns critérios que são apresentados a cada ano, também pela Associação de Festeiros e também pela Paróquia Catedral. Aqueles que estão de acordo com os critérios, então são avaliados, abalizados como sendo, naquele ano, digamos assim, válidos para o sorteio. Participam da missa de Pentecostes e então acontece o sorteio. Uma vez sorteada a dupla, é aquela dupla que vai conduzir tudo aquilo que diz respeito à tradição, à festa, à devoção popular ao Divino Espírito Santo na cidade de Formosa, de Pentecostes daquele ano até o ano seguinte. Assim se dá, então, a escolha dos festeiros do Divino Espírito Santo para a festa aqui na cidade de Formosa. Sobre a espiritualidade e a novena da festa do Divino Espírito Santo, é muito importante nós elencarmos que sempre acontece, antes das missas, por volta das 18h30, um momento oracional, com a bandeira e também a coroa do Divino Espírito Santo. São símbolos que já há décadas estão presentes entre nós aqui na cidade de Formosa. E a bandeira e a coroa percorrem os fiéis antes que a novena comece, antes que a missa comece. Existe aí um momento oracional, com músicas, com orações, que são conduzidas e muitas graças são alcançadas pelos devotos neste momento oracional antes da missa, que dura em torno de 30 minutos, com um momento também de interiorização, de oração, de músicas, que vai ajudando quem já está aguardando a missa começar a manter o seu coração aberto e disponível a Deus. A novena do Divino Espírito Santo é presidida a cada noite por um padre, geralmente da Diocese de Formosa ou um outro convidado, que vem para conduzir e falar sobre um tema específico. A cada ano, a novena do Divino Espírito Santo tem um tema, algo relacionado ao Espírito Santo, para ajudar as pessoas a conhecerem e a viverem de um modo mais profundo a fé e a devoção ao Divino Espírito Santo, ao Paráclito, ao Auxiliador. Por isso, esse momento da novena ele vai durar 9 dias e vai culminar depois com a celebração de Pentecostes, que acontece no domingo pela noite na Praça da Catedral. Então, participar da novena é também um momento de crescimento na fé e de encontro com as pessoas que são também devotas e que estão ali no mesmo propósito. Todas as noites, após as missas, acontece também a chamada festa social, que é aqui na Praça da Catedral, onde as famílias se encontram, os amigos se reúnem e juntos também ali, enquanto partilham um alimento, estão conversando e estreitando ainda mais os laços e os vínculos de amizade. Na festa social, participam as diversas pastorais da nossa catedral, bem como também o comércio local auxilia para que toda a estrutura possa ser montada. Todos os anos nós estamos colocando uma estrutura melhor, mais qualificada. Ultimamente estamos utilizando também uma tenda galpão para acolher melhor os fiéis e os devotos do Divino Espírito Santo aqui na Praça da Catedral. A festa do Divino Espírito Santo é uma festa do povo, por isso mesmo é chamada como uma festa popular. Todos aqueles que vêm, que participam, querem dar do pouco ou do muito para que esta festa possa acontecer. Por isso que também na festa social, esta expressão de participação ela fica ainda mais sinalizada, marcada por todos aqueles que se aproximam e que participam conosco aqui na Praça da Catedral de Formosa. A festa do Divino Espírito Santo em Formosa é uma tradição que temos notícia que acontece desde 1975. Todos os anos são eleitos ou escolhidos pelo Espírito Santo um imperador e um folião,
que também pode ser um casal imperador e um casal folião. Estes são responsáveis para, ao longo do ano, organizar a festa de Pentecostes. Durante a festa, são 9 dias de novena, mais a festa de Pentecostes. Dos foliões mais antigos, lá da década de 70 e até 1980, nós temos ainda entre nós vivos, seu Antônio Brito Costa e seu Sinésio Araújo. Seu Sinésio Araújo é um ícone desta festa. Folião animado, folião que sempre gostou de cuidar da festa, que tem um amor imenso e que trouxe para nós, inclusive, tem o nome do Divinódromo, no seu nome, Sinésio Araújo. A festa acontece na Catedral Imaculada Conceição e conta com a presença de pessoas de toda a nossa cidade. Historicamente, todos os dias a missa celebrada por um padre durante a novena e também pelo nosso bispo. Nosso primeiro bispo da diocese, Dom Victor Tilbeck, era um apaixonado por esta festa. Todos os anos ele fazia questão de acompanhar a decoração da igreja, a escolha do brasão e do tema pelos festeiros, fazia questão de celebrar missas e participar. E foi um grande incentivador para que muitos de nós que fomos festeiros tivéssemos a coragem de colocar o nosso nome. A festa em si é organizada por duas figuras, o folião e o imperador, ou o casal folião e o casal imperador. O folião é aquele que é responsável pela alvorada da festa, pelo divinódromo, há uma divisão de tarefas. E o imperador é responsável pela parte litúrgica. Em 2019, na verdade no ano de 2018, eu tive a honra de ser escolhida pelo Espírito Santo, juntamente com meu casal folião, Carlão e Nayara. Foi um tempo de muita espera. Nós decidimos colocar o nome no ano de 2017 pela primeira vez. Não fomos escolhidos porque ainda não era hora mesmo. Em 2018, ainda num tempo de caminhada e de oração, nós decidimos que colocaríamos novamente o nome. E colocamos. E então nós fomos escolhidos para ser os festeiros do ano de 2019. E tem alguns acontecimentos que eles marcaram a nossa trajetória e a nossa caminhada. Um deles é a escolha do brasão e da música tema. Todos os anos, os festeiros podem escolher um tema, um brasão, que vai estampar as camisetas, como essa aqui que vocês estão vendo, e também a bandeira. A bandeira traz a estampa e o tema escolhido pelos festeiros. No nosso ano, e assim como acontece em todos os anos, essa escolha ela não é feita de forma aleatória. Os festeiros se reúnem, contam com a intercessão de pessoas da comunidade, com a orientação do padre e do bispo, e então a partir da oração, de um tempo ali de espera no Senhor, é escolhido. No nosso ano, a escolha também não foi fácil. Nós ficamos antes da festa, como nós já tínhamos colocado o nome antes, então a gente já tinha aquele sonho. E ao longo do ano de caminhada, antes de sermos eleitos, nós fomos já em oração discernindo, tanto sobre o brasão, quanto sobre a nossa frase, tema, quanto a música que embalaria o nosso sonho e que nós levaríamos para as Santas Missas todos os dias. O nosso tema e o nosso brasão estampado aqui na minha camiseta, né? Que diz: Espírito Santo, transforma-nos com teu fogo e teu poder. Essa foi a nossa frase tema. Então ali, ao longo desse tempo de oração, nós escolhemos e até então não havia a tradição de apresentar para a comunidade essa escolha. As pessoas só ficavam sabendo da música tema, do brasão, no próximo ano, quando iniciava a festa. Orientados pelo padre João Manuel,
nós então decidimos que nós faríamos, pela primeira vez, né, na história da festa, uma missa votiva, onde nós apresentaríamos o brasão, o tema e a música. E foi um momento mágico e lindo, e que também ganhou uma força na tradição e na cultura da festa. A partir de 2019, durante todos esses últimos anos, os festeiros também adotaram este momento da missa votiva, celebrada na catedral pelo pároco, para apresentar a música tema, o brasão e o tema da festa. Qual que é a importância de tudo isso? O brasão, ele representa todo o tempo de oração daqueles festeiros. Ele traz para a comunidade, né, aquilo que Deus plantou através do Espírito Santo no coração dos festeiros. E geralmente o tema e a música tema e o brasão da festa, eles são princípios de muita cura, de muito amor, de muito envolvimento com o Espírito Santo. O brasão, então, ele passa a estampar a bandeira do ano da festa, as camisetas, os lenços, os bonés. Então, é uma marca daquele ano que o festeiro traz consigo e que ele leva consigo. Também é importante a gente pensar que até então a bandeira ela não fica pronta, né? Não está pronta lá esperando o festeiro. Então, a partir da escolha do brasão e do tema, então a gente inicia o processo de confecção da bandeira. No nosso ano, e assim como em muitos anos, quem bordou a nossa bandeira foi Dona Márcia, e no final, Dona Rosarita finalizou, né, com as franjas, fechando as costuras. Esse é um momento muito lindo para o festeiro, porque a gente vê ali personificado na nossa frente, né, aquele brasão que a gente escolheu. Então, ele tem muita importância para nós. A partir da escolha, né, do brasão, e quando ele é bordado na bandeira que vai acompanhar aqueles festeiros, a gente então pensa a missa da troca das bandeiras. Até 2019, essa troca ela era feita na casa de seu neném e Dona Márcia, que são devotos. O filho foi festeiro há alguns anos e Dona Márcia borda essa bandeira. Então, era um momento ali na residência deles, claro que as pessoas também participavam, a comunidade participava, mas sempre em menor escala. Então, muitas pessoas não sabiam como isso acontecia. Então, atendendo um pedido do nosso pároco, Padre João Manuel, no nosso ano de 2019, a troca das bandeiras ela foi feita na catedral, em uma missa de troca de bandeiras, né, que ficou depois denominada Missa de Troca das Bandeiras. Um momento único também. Foi um momento em que o Padre João Manuel celebrou a Santa Missa, a Banda Magnífica estava conosco, cantou, né, foi responsável pela parte da música litúrgica na Santa Missa, eles cantaram o nosso tema. E no final da Santa Missa, Dona Márcia e seu neném, Dona Rosarita e seu esposo, entraram na catedral, acompanhados da banda municipal, trazendo a nossa bandeira. É uma emoção indescritível viver aquele momento, poder apresentar à comunidade que nos ajuda emocionalmente, financeiramente, em oração, a bandeira que é fruto de toda a nossa caminhada. Então, nós recebemos a bandeira das mãos deles e apresentamos. É importante também dizer que quando os festeiros recebem a festa, eles recebem do folião e do imperador do ano anterior a bandeira que caminhou com aquele folião e a coroa. A coroa, ela é passada todos os anos de festeiro em festeiro. E a gente recebe e faz o início da caminhada com os símbolos, né, com a bandeira do ano anterior. No dia da troca das bandeiras, a gente também devolve a bandeira do ano anterior aos antigos festeiros, assim como um bordado que compõe o suporte da coroa é devolvido então para os festeiros do ano anterior.
Um outro momento importante da festa de 2019 e que também virou, né, uma tradição para os próximos festeiros foram os mini-giros nas paróquias. Nós tínhamos um sonho, era um sonho muito grande, de levar o Espírito Santo a todos os bairros da nossa cidade, porque os símbolos, eles basicamente, eles andam pelo centro, né? A gente não consegue lá no giro, nem na alvorada, passar por todos os bairros, por todas as ruas. E em 2019 nós fizemos esse propósito, caminhar com símbolos em todas as paróquias da cidade de Formosa. Conseguimos fazer todas? Nós não conseguimos, mas fomos na maioria delas, né? Porque na festa do Espírito Santo é assim, a gente faz um plano e o Espírito Santo tem outro e se cumpre a sua santa vontade. Então lá em 2019 nós iniciamos os mini-giros. A gente ia para a paróquia, participava da Santa Missa e depois a gente saía pelos bairros, pelas ruas do bairro, andando a pé, né, com a bandeira e a coroa, visitando casas, deixando que as pessoas tocassem, deixando que as pessoas carregassem os símbolos. Então é um momento muito lindo que a gente passava. E aí, esses mini-giros, eles também foram organizados em outras festas. É um momento assim, de muita emoção mesmo. Inclusive no ano da pandemia, em que não houve a festa do Divino, né, as missas foram transmitidas somente com os festeiros e o padre, nós tivemos a oportunidade de visitar os bairros em mini-giros, onde todos os ex-festeiros foram convidados e nós participamos levando os símbolos nos bairros da nossa cidade. Uma das figuras da festa do Divino é o imperador. Eu fui a imperatriz de 2019 com muita honra. E o imperador, ele participa da festa juntamente com o folião. No meu ano, nós fizemos uma divisão de... eu fiquei responsável pela liturgia da nossa festa e meu casal folião ficou responsável pela parte de organização da estrutura, das finanças e do divinódromo. Foi uma caminhada extremamente linda. Eu tive a oportunidade, como imperatriz, de visitar muitas famílias, receber muitos testemunhos, ser realmente anunciadora da graça do Espírito Santo. O imperador, ele participa de todas as atividades, mas no último dia da festa existe um momento que é o dia que a gente chama do momento do imperador ou da imperatriz, que é o cortejo. Neste dia, que é o dia de Pentecostes, no domingo, o casal folião, então, vai para a casa do imperador e a gente vai em procissão juntamente com os ex-festeiros, com a comunidade, até a catedral, em procissão. É um momento lindo, é um momento onde o imperador e o folião, ele vê a sua festa terminar, ele entrega a sua missão daquele ano. No meu ano, o cortejo saiu da minha casa e dentro das alas, né, que foram no cortejo, nós tínhamos ex-festeiros, a minha comunidade, o acampamento Manaim, EAC, Ministério Ágape e tantos outros movimentos da igreja que nós convidamos para estar conosco nesses dias. É uma festa linda, é uma festa que vale a pena conhecer e é uma festa que, além de todo o contexto religioso, o contexto da graça, o contexto da fé, também conta muito da história da nossa cidade. Eu sou a Daniela, eu fui imperatriz da Festa do Divino em 1987. Meu nome é Genedir Ribas, nós somos casal folião em 2006. Falar da Festa do Divino para mim é sempre algo que me traz muita emoção, porque é algo que eu vivo desde quando eu era criança. O meu avô, pai do meu pai, fez a festa, tios do meu pai fizeram a festa, o meu pai em 1980 e irmãos dele.
E em 1987, ainda adolescente, eu tive essa oportunidade. E o meu pai, ele foi, assim, um baluarte, digamos assim, da festa durante uma média de 45 anos, né, em que ele organizava, cuidava de toda a parte tradicional da festa. Quando eu fiz, ainda adolescente, não tinha assim, essa maturidade. E eu reconheço que naquela época a parte tradicional ela era maior, digamos assim, mais forte do que a parte espiritual. Nós tínhamos a novena dentro da igreja, porque ainda não se reunia uma quantidade de pessoas igual se reúne hoje, né? E tínhamos o café da manhã, o almoço no divinódromo, tudo da forma como acontece. Então foi algo assim que para mim eu não tinha essa maturidade, né? Como imperatriz, foi realmente o meu pai que conduziu a festa, mas eu me lembro assim de todos os momentos e de tudo que eu vivi, né? Porque naquela época também eu consegui reunir pessoas da minha idade, né? Jovens, para me acompanharem durante a organização e durante o decorrer, né? Dos dias da festa. A minha já é diferente, porque eu não sou filho de Formosa, eu sou sulista, apesar de ser um tradicionalista nato e adoro a cultura, principalmente do meu estado, e vinha cultivando, e chegando aqui e vendo a festa divina, me chamava a atenção. Ah, o que é o vermelho, bandeira, o pessoal andando na rua, as novenas, e a gente como católico desde de criança, foi chamando a atenção, participando. Mas nunca imaginei que ia casar com uma foliã. Digamos, já é filha da festa. E quando colocamos o nome para ser sorteado, e fomos sorteados, às vezes a pessoa pergunta, como que é fazer uma festa dessa? Eu falo, é só fazendo para te saber o que é a festa. O que acontece um ano, você trabalhando, para no dia... No último dia do Pentecoste, você entregar a bandeira, a coroa, tanto o folião como o imperador. E eu tive também a graça, a primeira vez que a bandeira desceu do altar, foi quando a gente foi folião. Eu vi aquela imagem, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa com a bandeira. A gente pegar a bandeira e ficar com ela guardada no guarda-roupa, não dá, ou só no canto da casa. Vamos fazer mais. Vamos levar aquele símbolo, que é apenas um símbolo, é um pano, mas é um símbolo, é a nossa fé. Nós acreditamos num ser maior. Então ali tocou, o Espírito Santo tocou, e eu desci com a bandeira. E desde 2006, que as bandeiras depois foram aumentando, e praticamente as bandeiras circulam a praça durante a novena. Cada festa é única, né? Tenho certeza que cada um de nós, eternos festeiros, temos muito o que contar de momentos que nós vivemos. E esse que o Genedi citou foi um deles, né? Nós conseguimos deixar um legado para a Festa do Divino através da festa de 2006, né? Primeiro que nós fizemos com um casal maravilhoso, que é o Con e a Silmara, que são nossos parceiros, que passaram a fazer parte da nossa família. E nós conseguimos modificar algumas coisas sem mexer na tradição. Então, como o Genedi falou, essa ideia de descer com a bandeira e com a coroa, né, para que passasse ali no meio das pessoas durante a novena. A música tema, né, nós somos assim muito abençoados quando nós escolhemos e nós visualizamos a novena, né, diante da música. E aí aquela música foi tocada durante todos os dias da nossa novena e hoje isso continua. Criamos também o conceito de casal imperador e casal folião, né? A partir do momento, então, que é o casal que coloca o nome, geralmente levava-se só o nome de um e geralmente só o nome do homem, né? Então nós criamos esse conceito de que seria casal folião e casal imperador. Então a gente conseguiu assim fazer umas modificaçõezinhas que acho que foram para o bem, né? Porque elas se mantiveram. E mais gratificante ainda é quando você encontra pessoas que você visitou durante o cortejo,
o dia do giro ou do dia das novenas, os testemunhos que eles trazem para nós, das graças alcançadas, daquele momento de oração, o momento que a gente passou com a bandeira, só de ter pego, pego no pano, posto a mão na coroa. Então isso é gratificante. Fazer a festa é muito bom, gente. Vocês não têm noção. Nós começamos também a questão das visitas nas casas, levando a coroa e a pomba, essa pomba prata que vai em cima da bandeira guia, né? Que é uma pomba de prata mesmo. Por quê? Porque a gente viu uma necessidade, como o Genedi colocou, de que às vezes as pessoas acham que elas não têm acesso, né, aos símbolos. E a gente começou a visitar as pessoas que estavam doentes e deixar, né, o símbolo ali 2 dias, 3 dias, rezava com aquela pessoa, deixava na casa dela e depois nós íamos buscar e levávamos para outra casa, né? Então, durante a nossa festa, nós também fizemos isso. E depois surgiram os terços, né? Que nada mais é do que a visita dos símbolos nas casas. Olha isso. E se alguém às vezes pergunta, você faria de novo? Isso faria se não tivesse alguém para colocar o nome. Mas é importante pessoas novas colocar o nome para ter noção o que é a festa do Divino e a força do Espírito Santo. Exatamente. Porque foi algo, no meu caso, né, foi algo que o meu pai, uma semente que meu pai plantou quando nós éramos crianças ainda, né? Então, assim, a gente vê muita emoção. Emoção quando a banda toca, emoção quando a gente vê a folia chegar, emoção quando vê a bandeira, emoção com a coroa. Então, assim, tudo são histórias que passam na minha cabeça, assim, durante, né, o tempo todo. E para ele, né, a gente, hoje já com 91 anos, eu sei que é muito gratificante, né, assim, eu ter feito a festa sozinha, eu ter feito a festa com o Genedi, o Bruno ter feito a festa 2 vezes, né, então, assim, é algo que realmente, que está dentro do nosso coração, que está dentro da nossa família. É isso, né? Eu acho que o Espírito Santo é importante. Então, viva o Espírito Santo! Viva! Eu sou a Daniela Fernandes, eu fui imperatriz da Festa do Divino Espírito Santo no ano de 2022, juntamente com a Rayane, ela foi a minha foliã, e nós fomos escolhidas pelo Espírito Santo no ano de 2022, logo após a pandemia, né? Foram 2 anos sem Festa do Divino, e no ano de 2022 nós fomos agraciadas com essa escolha, e foi um ano que o Espírito Santo nos presenteou com o retorno, né, da Festa do Divino em Formosa. Foi um ano, assim, atípico, né, 2 anos sem festa, 2021 não teve alvorada, não teve café da manhã, não teve o giro, o tão esperado giro, né, e 2022, Formosa estava sedenta, né, pelo Espírito Santo, né, por aquele mar vermelho acontecer, e foi aí que nós retornamos com tudo isso. Foi desafiador, né? Como eu falei, Formosa estava sedenta pelo Espírito Santo mesmo, então todo lugar que nós íamos, as pessoas ali queriam pegar nos símbolos, beijar a bandeira, segurar a coroa. Foi, assim, realmente muito emocionante viver tudo isso, que foi esse ano de 2022, né? E foi desafiador também, né? Foram anos difíceis, né? 2020 e 2021 foram anos, assim, economicamente falando, né? Emocionalmente também, a gente pode se dizer, foram anos de percas, né? Pessoas, doadores, né, fornecedores faleceram, né, com a pandemia. Então, a Festa do Divino em si perdeu muitas pessoas. Então, retornar tudo isso não foi fácil. Foi um grande desafio. Mas eu falo, se o Espírito Santo ele deu, é porque ele sabe que a gente é capaz. E que com ele na frente não tem nada que segure, né? Então, graças a Deus, a gente teve com quem contar, teve com quem ir atrás, teve promessas a cumprir, porque
o que alimenta, né, a fé católica, a promessa, é a fé no Espírito Santo, e pessoas fizeram as suas promessas no Espírito Santo, e com a retomada da festa, as pessoas puderam pagar as suas promessas, e com isso a gente pôde, né, conseguir honrar os nossos compromissos, fizemos a nossa festa grandiosamente para o Espírito Santo, tivemos o nosso giro, que foi assim, algo imensurável de tão bonito, graças a Deus, o nosso almoço, conseguimos as nossas vacas, os nossos doadores, né, doaram, o almoço saiu assim esplêndido, porque o povo não estava ali só sedento daquela comida, daquele alimento que é servido no dia do giro, mas assim, da fé católica mesmo, né, da unção que o Espírito Santo traz para Formosa, porque Formosa ela é a cidade do Espírito Santo. Começando agora. Olá, pessoal! Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a nossa experiência na festa do Divino Espírito Santo. Fomos festeiros nos anos de 2020 e 2021. Nós somos o casal Fulião. Meu nome é Paulinha. Eu sou o Léo e nós fizemos parte dessa história, que foi uma história única, né, na festa do Divino Espírito Santo. Foram 2 anos, 2020 e 2021. Nós passamos por um período de pandemia, um período muito difícil assim, em todas as áreas, né, das nossas vidas, inclusive na festa do Divino Espírito Santo. E nós viemos aqui dar um relato para vocês como foi, né, Neila? Como foi a nossa experiência. Eu sou Neila Cardoso, fui a imperatriz da festa, junto com o meu casal Fulião aqui. E como o Léo já disse, foi uma experiência única nas nossas vidas e, creio eu, para as pessoas aqui de Formosa também. Bom, nós que já acompanhamos a festa há muitos anos, ela tem todo um formato. Ela acontece com toda a população envolvida. Nós temos aquela festa linda, quando a novena acontece lá na praça da catedral. Nós temos o giro, aquele com tantas milhares de pessoas que formam aquele lindo mar vermelho, inundando de amor, de fé as nossas ruas. Nós temos também a alvorada, e tudo isso além dos nossos terços, que são feitos presenciais. Então, toda essa evangelização, ela acontece nesse formato há muitos anos. E quando, no dia 16 de março de 2020, nós recebemos a notícia que a festa não aconteceria com esse formato, pois estávamos vivendo um momento de pandemia, foi um choque. Digo para vocês assim que foi um momento muito difícil que nós passamos, porque nós precisamos decidir. A gente não sabia o que fazer, como todos estávamos vivendo este momento difícil. Então, assim, foi um momento de muitas perguntas sem respostas. Então, pela ação do Espírito Santo, nós entramos em oração. Foi um momento de muita intimidade com o Espírito Santo, e nesse momento a gente foi vendo o que poderia ser feito, né? Como nós viveríamos esse momento tão difícil e como nós manteríamos acesa a chama do Espírito Santo, não só nos nossos corações, mas também nos corações de tantos devotos que estavam sedentos, com medo, estavam vivendo momentos de luto, momentos de muita tristeza, e precisavam mais do que nunca da força, da calmaria, da companhia do Espírito Santo. Então, foi esse momento, assim, bastante difícil que nós vivemos. As nossas principais dificuldades: reinventar a festa. Saber que nós não poderíamos estar nas ruas, que nós não poderíamos rezar nossos terços presencialmente, que não teríamos a novena com a catedral cheia de gente na praça, com aquele fogo, aquele avivamento. Isso foi difícil para a gente. Mas aos poucos o Espírito Santo foi mostrando para a gente como que a gente podia fazer.
O que a gente deveria fazer para que não ficássemos de braços cruzados, deixando aquelas pessoas que estavam nos acompanhando, aqueles fiéis devotos que precisavam do fogo do Espírito Santo, ficarem sozinhas. Então, nós acabamos nos reinventando, demoramos um pouco para entender como poderíamos fazer as nossas lives, os nossos terços online, a participação das pessoas pelo Google Meet, pelo WhatsApp, né, pelo YouTube, nas nossas lives, os nossos giros que fizemos pela cidade. Então, tudo isso foi surgindo aos poucos. E também, não só por inspiração nossa, né, gente, não só por unção que o Espírito Santo nos deu, mas muitas pessoas que estavam nos acompanhando, elas tiveram também emoções e nos ajudaram, né, a como a gente começar, como a gente fazer, né, estiveram ao nosso lado, mesmo que não fisicamente, mas em oração, em comunhão, estavam com a gente. Bom, tivemos várias dificuldades. A começar pelo fato de que não sabíamos o que poderíamos fazer para continuar com a evangelização. A gente vinha de uma programação intensa, né, de muitos terços por semana, de cenáculos nos bairros de Formosa, e de repente a gente se viu, né, sem poder fazer tudo isso. Então, uma das maiores dificuldades foi exatamente essa: como conseguir levar em frente a evangelização sem podermos estar fisicamente perto uns dos outros. Então, essa foi uma das dificuldades. Durante aquele período que seria a novena do ano de 2020, para nós foi doído entrar na catedral pelas portas do fundo, com as portas fechadas, com os bancos todos vazios, tendo lá na catedral para celebrar a novena apenas padre, muitas vezes o bispo, nós festeiros e 3 ou 4 pessoas da nossa família. 3 ou 4 músicos que estavam lá para nos ajudar, mas todo mundo muito assustado, de longe, sem poder chegar perto, né? Sem poder dar aquele abraço que acalenta, que ajuda. Então, nesse primeiro momento de realizar a novena com portas fechadas e sem ninguém lá dentro, não foi fácil para a gente. Mas, aos poucos, o Espírito Santo foi nos revelando novas maneiras de fazer essa evangelização. E nós contamos também com a ajuda de muitos servos que nos acompanhavam, alguns ex-festeiros que nos acompanhavam, que foram também nos dando sugestões, nos dando ideias, que foram usados pelo Espírito Santo como instrumentos para nos ajudar nesse momento de evangelização virtual, né? Se podemos dizer assim. Que a gente considera assim como marcante, depois dessa notícia trágica, né, de que a gente não poderia mais evangelizar nos moldes que a gente tinha planejado, tudo que a gente tinha feito planejado com muito carinho, com muito zelo, a gente não podia mais fazer, era tudo proibido. E através desse tanto de dificuldade, nós tivemos, assim, eu acho marcante, que a gente teve muita coragem de continuar esse trabalho de evangelização de outras formas. O Espírito Santo foi nos guiando para a gente evangelizar de outra forma, através de live, através de mini giros com carro, que a gente não podia nem parar para passar a bandeira na casa, a gente não poderia fazer texto na casa das pessoas. Então, assim, essa coragem de levar adiante esse fogo do Espírito Santo no coração de cada um naquele momento de pandemia, eu acho que foi marcante, assim. E assim, a gente teve uma humildade muito grande também de escutar as pessoas, né? Muitas pessoas foram tocadas e levaram no coração delas e levaram para a gente a ideia de transformar várias coisas. Por exemplo, o almoço que não tinha como fazer, nós fizemos campanha de cesta básica, levamos cesta básica em toda a cidade, né? Então, assim, a gente teve que ressignificar toda a cultura, a tradição da festa do Divino Espírito Santo, para levar essa mensagem aí de transformação, de amor,
né, de fé que o Espírito Santo tanto nos traz nessa festa. E é interessante lembrar que, assim, uma coisa que ficou muito marcante para a gente é que a novena, a alvorada, tudo que a gente fazia, os mini-giros, tudo que a gente fazia, a gente transmitia ao vivo. E muitas pessoas foram alcançadas dessa maneira. Então, assim, se na Praça da Catedral, tradicionalmente, a gente teria 1.200, 1.500 pessoas, a nossa alvorada, as nossas lives, as missas que foram transmitidas, chegavam a mais de 5, 6 mil pessoas. Teve live com 8, 9 mil. Né? A alvorada foi mais de 16 mil visualizações, né? Então, assim, isso ficou marcado também, porque nós conseguimos, com a ação do Espírito Santo, né, e a ajuda de muitas pessoas, nós conseguimos fazer com que esse amor do Espírito Santo, essa fé do Espírito Santo, chegasse ao lar das pessoas que estavam sozinhas, trancadas dentro de casa, às vezes em depressão, angustiadas e com medo. Paulinha? Isso é verdade. E acaba que a gente, por mais distante que a gente estava mais próximo do que nunca, né? Foi uma forma da gente estar mais próximo, e aquilo ali até para nós também. A gente também estava vivendo esse período, né? A gente estava vivendo com as nossas dificuldades, com os nossos medos também. Mas quando a gente se viu naquele momento como embaixadores do Espírito Santo, a gente não podia ficar trancado dentro de casa e deixar que esse momento passasse. A gente tinha que fazer alguma coisa. Então, como já foi dito, embora muitas pessoas nos ajudaram, né, foram inspiradas pelo Espírito Santo, então, assim, a gente teve ajuda de todos os lados, e isso foi muito bonito. A união foi muito grande, foi muito tocante para nós vivermos esse período, por mais difícil que fosse, mas foi um período muito bonito que a gente viveu. E eu queria, assim, destacar também a fé das pessoas como um todo, sabe? Dos devotos espalhados pela cidade toda. Era muito lindo quando a gente passava com os símbolos na caminhonete, né, com a bandeira e com a coroa, e as pessoas saíam na rua, ajoelhavam na calçada. Os senhores tiravam o chapéu, eu ficava encantada quando, né, os senhorzinhos tiravam o chapéu, tiravam o boné e se ajoelhavam, porque o símbolo estava passando. Mesmo que de longe, a energia, a presença do Espírito Santo ali representada nos símbolos, atingia as pessoas. E nós fomos muito afortunados no sentido de que tudo aquilo que a gente propunha, que a gente solicitava da participação e da presença das pessoas, eles nos apoiaram, né? A gente foi muito assim apoiado em tudo aquilo que a gente teve de ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer um giro, vamos fazer uma live, vamos rezar um terço. Cada um reza uma parte, e as pessoas colaboraram muito. Assim, eu acho que nós contagiamos a cidade de Formosa. Não só a cidade, como várias e várias cidades, estados, até fora do país, essa caminhada que a gente passou, que a gente viveu, a gente levou até para fora do país. Então, assim, foi impressionante realmente o poder do Espírito Santo nessa caminhada da gente com os festeiros, né, em 2020 e 2021, nesse período de crise sanitária, crise financeira, de saúde, e nós conseguimos fazer nosso papel, que era evangelizar. E a gente fica muito feliz com isso, né? Que o ponto principal que era de evangelizar, a gente conseguiu fazer, graças a Deus, o Espírito Santo. Bom, como o Léo disse sobre coragem, eu digo também sobre a gente reinventou a festa, né? Com todas as dificuldades, a gente soube aproveitar o melhor, que foi deixar que a ação do Espírito Santo verdadeiramente movesse os nossos corações e os corações daqueles que estavam abertos à sua ação. Então, a gente teve que se reinventar como pessoa. Creio que você que está escutando aí também, você também teve que se reinventar neste período tão difícil. E em todos os momentos, em todas as áreas, nós tivemos que nos reinventar. E com a festa também não foi diferente. Então, se você me pergunta hoje, eu creio que é a mesma resposta para os meus companheiros, se
Você sentiu falta de alguma coisa? Faltou alguma coisa? Eu creio que não. A festa ela aconteceu como deveria ter acontecido. E como foi dito, a coragem, e eu digo, a gente se reinventou como pessoa, como festeiro, como evangelizadores, a gente pôde se reinventar. Eu vejo assim, um legado, um grande legado, assim, no fundo lá, assim, não foi assim da gente, foi do Espírito Santo, que não importe o que aconteça no planeta, na face da Terra, o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está aí para fazer a vontade dele. E a vontade dele que a festa foi feita, reacendeu o fogo no coração de toda a nossa cidade, de todos os devotos. A festa aconteceu de outras formas, ele foi suscitando, né, no coração da gente, no coração dos nossos amigos que estavam nos ajudando. E a festa aconteceu de outros formatos, mas aconteceu, né, Neila? Assim, só para... Eles já disseram tudo, né? Mas tem uma frase que marcou muito para nós as nossas 2 novenas, né? Tivemos 2 novenas e que nenhuma das 2 foram iguais às outras anteriores, mas a gente dizia muito um para o outro e nas músicas que a gente cantava, Pentecostes acontecerá. E Pentecostes aconteceu. Então, a vinda, a descida do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo nos corações, o inflamar desse amor, aconteceu. Pentecostes aconteceu durante a pandemia, com 2 anos, com dificuldades. E eu acho que isso, para nós, foi assim, o que marcou, que ficou no nosso coração, assim, a nossa alegria, a sensação de dever cumprido. Pentecostes acontecerá e Pentecostes aconteceu. E eu queria salientar uma coisa que a gente fez, que foi a campanha de decorar as casas no mês de Pentecostes, né? E foi muito bonito, porque foi um sinal externo de que as pessoas estavam na presença do Espírito Santo, porque nós nunca vimos, né, em outros anos, as casas tão decoradas com vermelho, com bandeira, com lacinho, com pomba. As casas de Formosa como um todo, do centro da cidade aos bairros mais distantes, tinha na casa alguma marca do Espírito Santo. E isso, para nós, para mim, ficou assim como uma coisa muito forte. Então, um legado. A gente conseguiu, pela ação do Espírito Santo, contagiar as pessoas, né? O fogo do Espírito Santo foi realmente reacendido no coração. Foi tão forte essa campanha que até hoje eu vejo nos cantos da cidade aí a decoração daquela época. A nossa bandeira, o nosso símbolo. As pessoas não tiraram. Muitas casas aí estão derretendo, o sol está derretendo, mas está lá ainda. Então, assim, o Espírito Santo tocou tão forte naquela época que até hoje tem muita gente devoto, porque quando a gente passa pela festa do Divino Espírito Santo, tem uma chama muito grande na época. Mas durante o ano todo é mais difícil, né? E acabou ficando. O Espírito Santo chegou tão forte que ele ficou. Cada ano que vem a festa se fortalece mais, tem mais devotos, a festa fica mais bonita. E a gente sente um orgulho danado de não ter deixado isso morrer, de ter levado isso adiante, né? Transformado tudo, modificado tudo e ter seguido em frente. Isso é um orgulho muito grande pra gente, né? Bom, a princípio a gente não fez, nós começamos com um giro nos bairros simples, assim, não foi aquele giro que era no dia que comumente ele acontece, né? Como nós não poderíamos fazer os terços presenciais, nós optamos para estar mais próximo das pessoas, e a maneira que nós conseguimos de fazer foi fazer os mini giros nos bairros. Então a gente sempre anunciava que a gente estaria no bairro X e ia um carro de som na frente e uma caminhonete atrás com símbolos, e aquelas pessoas eram visitadas pela passagem do Espírito Santo ali na rua. E por meio desses momentos a gente foi, e pela ação do Espírito Santo, ele foi tocando no coração de amigos que nos deram essa ideia.
Então, comumente acontecia aquele giro no dia da véspera, né, de Pentecostes, que nós saímos nas ruas. Então, nesse dia, a gente fez o giro com os ex-festeiros. Então, foi uma forma que, no comando, a gente não poderia estar nas ruas com aquela multidão. Foi uma forma que a gente encontrou de estar mais próximos e também ter a ajuda de tantos ex-festeiros que tiveram seus momentos lindos durante essa festa para poder nos ajudar nesta missão. Assim, eu falo assim, o tanto que o Divino Espírito Santo é especial, né? Todo ano, o giro tradicional, ele tem ali em torno ali de 15 quilômetros, 11, 14 quilômetros. Nessa época, nós fizemos esse giro em todos os bairros da cidade, com os ex-festeiros, que foi ideia, eu não lembro de quem mesmo. Luiz Júnior. Foi ideia de Luiz Júnior. Luiz Júnior deu a ideia, falou que a gente junta todos os ex-festeiros e faz um giro espalhado na cidade, de prontificação, assim, todos aceitaram o painel. Impressionante. Foi, assim, um negócio extraordinário. E a cidade inteira foi visitada nesse giro. E, assim, foi um negócio que ficou marcado no coração da gente, no coração dos ex-festeiros, no coração da população inteira que estava sofrendo com aquela pandemia, sem poder sair de casa, sem poder tocar um no outro. E, assim, foi um negócio impressionante a presença do Espírito Santo naquela época, né? Foi, assim, algo assim, inexplicável, assim, pra gente, né? Não tem como explicar direito, assim, né? Foi muito bom. A perfeição do Espírito Santo, né? Quando inspirou Luiz Júnior, que foi ex-festeiro também da Festa do Divino, e ele sugeriu pra gente, e a gente gostou da ideia, e nós fomos, assim, já convidando os ex-festeiros, e eles também se sentiram muito incentivados, se sentiram muito maravilhados com essa ideia, porque muitos deles tinham as bandeiras guardadas lá em suas casas já há muitos anos e que não saía mais, né, de dentro de casa. E essa foi uma oportunidade de todos pegarem a sua bandeira, saírem com ela, assim, balançando mesmo pelos bairros da cidade, levando um pouco de alegria, um pouco da presença do Espírito Santo. E aí a gente comentava mais cedo, entre nós três aqui, que duas coisas muito importantes nisso, né? A disposição, a fé dos ex-festeiros, o renovar do Espírito Santo para eles, né, que estavam assim, já tinham sido alguns festeiros há mais de 20 anos, então poder de novo carregar os símbolos pelas ruas da cidade foi algo que eles nos agradeceram muito depois, né? Para eles foi importante e foi muito importante também para as pessoas, principalmente aquelas dos bairros mais afastados, né, que tiveram a oportunidade de ouvir tocando aquela música do Espírito Santo, passando ali na rua, a bandeira passando na rua, pedindo, né, a bênção, sendo visitados pelo Espírito Santo. Para nós foi uma experiência única que a gente vai guardar para sempre nos nossos corações. E lembrando que não foi só 2020, né? Foi 2021 também. A gente, no nosso ano como festeiros, nos 2 anos que nós ficamos, a gente não pôde viver a festa do Divino como nos moldes tradicionais. Então, nos 2 anos nós tivemos, no primeiro ano, a novena fechada, lá dentro da igreja, como a Neila falou, para poucos. Em 2020 nós tivemos o formato do giro como esse, que a gente acabou de dizer. E 2021 nós já tivemos uma novena aberta, mas o giro continuou fechado. Então, nossa festa foi toda diferente e especialmente cheia da ação do Espírito Santo. É isso. Né? Muito bem. É isso. A gente fica muito honrado pelo que aconteceu, por ser escolhido nessa época tão difícil, né? Nós fomos escolhidos para a gente não deixar esse fogo, essa brasa do Espírito Santo, né, se apagar. E foi muito bom, foi muito satisfatório. Faremos tudo de novo, né? Foi um presente de Deus na nossa vida. Fazer tudo de novo, não sei. É isso, meu querido. E viva o Divino! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido devoto, querida devota do Divino Espírito Santo, meu nome é Adriana Cunha dos Reis e é com alegria que estamos aqui junto com a Edmara.
Nós fomos festeiras da festa do Divino Espírito Santo no ano de 2016 e queremos partilhar um pouco dessa maravilhosa experiência que é servir ao Divino Espírito Santo na festa mais tradicional da cidade de Formosa, a festa do Divino Espírito Santo, a qual nós tivemos a honra de servir, de colocar nossa vida à disposição para levar a presença do Divino às famílias, às casas de Formosa. Eu fui a imperatriz do ano de 2016 e nós vamos falar um pouquinho dos símbolos da festa do Divino Espírito Santo, a coroa e a bandeira do Divino Espírito Santo. A festa do Divino é uma das mais tradicionais do nosso país e aqui em Formosa ela chegou por meio dos tropeiros, marcadamente influenciados pela cultura portuguesa. E de Portugal veio a tradição dessa festa, a qual a princesa Isabel, a rainha Isabel, fez a promessa de coroar, caso alcançasse a sua graça, e assim ela fez, de coroar uma pessoa do povo com a coroa do império. Então a coroa do Divino Espírito Santo, ela simboliza em todas as festas, em todas as regiões, em todos os lugares, ela simboliza o império do Divino Espírito Santo, a presença da realeza do Divino Espírito Santo. E essa coroa aqui em Formosa, ela é tradicionalíssima, ela é um dos símbolos mais antigos da nossa festa, passada de imperador para imperador, de festeiro para festeiro, confeccionada em prata, e traz, juntando as suas hastes, ela traz em cima a presença de uma pomba, que simboliza quem realmente reina na festa do Divino, que é o Espírito Santo. E o imperador, no dia de Pentecostes, ele é coroado com a presença do Espírito Santo, simbolizando ali naquela coroa a presença do reino de Deus, a presença do Espírito Santo de amor, Espírito Santo de fartura, Espírito Santo de fraternidade. É o reino de Deus presente no meio de nós. Pentecostes é a presença do Espírito Santo que reina em nossos corações. A bandeira do Divino Espírito Santo é com certeza um dos símbolos, ou o símbolo mais querido, mais conhecido, confeccionado no tecido vermelho, traz o brasão de cada festeiro e anuncia, vai à frente, anunciando a chegada da festa do Divino Espírito Santo. Este símbolo tão querido pelo nosso povo é sinal de graça, é sinal de fé, é sinal de devoção, é sinal de amor. Ao tocar na bandeira, ao beijar a bandeira, o fiel devoto do Divino Espírito Santo traz e pede para si as graças do Espírito Santo na sua plenitude. No dia anterior à festa, é este símbolo que vai às ruas anunciando a grande alegria que é a presença do Espírito Santo plenificada na festa de Pentecostes. Todo reino, todo reinado tem a sua, todo país, todo reino tem a sua bandeira. E o reino do Espírito Santo é simbolizado nesta bandeira, que é tão querida, tão venerada, tão especial para o nosso povo. Beijar a bandeira do Divino é beijar, com fé, com esperança, com amor, o próprio Espírito Santo, o doador dos 7 dons. A bandeira da cidade, ela é confeccionada em tecido vermelho e traz, como já disse, o brasão de cada festeiro, de cada festa. E na folia da roça, essa bandeira ela é acompanhada de 7 fitas que simbolizam os 7 dons do Espírito Santo. A bandeira do ano vigente traz na sua ponta a pombinha do Espírito Santo, que são, tradicionalmente, os 2 símbolos, que são tradicionalmente os símbolos mais importantes da festa, que perpassam aí décadas de história, uma história de fé, uma história de amor, uma história de devoção, uma história que nós tivemos a graça de viver. Eu e meu esposo, Edmara, Maurício, fomos casal folião da festa de 2016. E essa festa, em 2016, trouxe para nós uma graça, uma bênção enorme. Quando nós vivemos aí cada momento, cada instante, cada segundo ao lado do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo era como se fosse uma pessoa do nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos mostrando o que ia acontecer, como era para acontecer. Cada terço, em cada casa que nós entrávamos, cada pessoa que nos acolhia,
Era como se fosse a verdadeira presença de Deus a nos acolher. Foram momentos de muita graça e muitas bênçãos, muitas orações, muitos milagres aconteceram nessa festa. Vimos acontecer algo que nunca tinha acontecido na nossa vida, ao ponto de uma pessoa chegar na minha casa com um pacotinho de café, uma pessoa simples, humilde, para oferecer ao Espírito Santo aquilo que ele tinha dentro da casa dele, que era um pacotinho de café. E daquele pacote de café, uma multidão, uma bênção de doações vinham até nós. Então a festa, ela acontece não por nós festeiros, ou pelos festeiros atuais, ou pelos festeiros que virão, mas realmente pela graça e pelo poder do Espírito Santo. A nossa missão é apenas interceder, confiar, evangelizar, cuidar das tradições, levar as tradições a cada ano, não deixar que essas tradições se percam e continuar com esta fé e esta coragem. Porque para caminhar com a festa e ao lado do Espírito Santo precisamos de ter a coragem, recebendo todos os dons, todas as bênçãos do céu. E foi isso que aconteceu conosco. A festa passou, nós hoje somos ex-festeiras do Divino Espírito Santo, mas continuamos em cada festa que começa, nós estamos juntos, como se fosse o primeiro dia que estivemos na nossa festa. Ser festeiro do Divino Espírito Santo, ser ex-festeiro do Divino Espírito Santo, deixa eu passar o carro. Ser ex-festeiro do Divino Espírito Santo é um privilégio, é uma honra, é uma graça, porque nós fomos escolhidos para viver uma experiência de amor, de serviço, de doação, e quem mais ganhou na festa fomos nós. Nós ganhamos com o exemplo e a fé do povo simples, do povo humilde. Nós ganhamos com a partilha dos dons de cada um. E nós temos como obrigação, temos como missão, agora como ex-festeiras, cuidar e zelar que essas tradições sigam e sejam renovadas pelos jovens, pelas pessoas que virão. É uma honra e a nossa eterna gratidão a Deus por tudo que Ele realizou em nós nesta festa. Carregar a coroa, carregar a bandeira, carregar e zelar destes símbolos é um chamado, é uma vocação, é uma escolha que o Espírito Santo faz. E nós colocamos o nosso nada à disposição dele. Por isso, os símbolos do Espírito Santo sempre vão à frente da festa. Eles levam e eles simbolizam realmente, verdadeiramente, essa presença tão forte, como a Edmara falou, do Divino Espírito Santo no meio do nosso povo tão sofrido, que precisa tanto de força, de fé, de esperança, de amor. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe nesta missão. Que o Divino Espírito Santo alcance o seu coração, alcance a sua família, derrame sobre você os dons, as bênçãos e as graças do céu. Viva o Divino Espírito Santo! Olá, me chamo Isabela Nesrala e nós somos o casal Fulião de 2024. Sou Bruno Araújo e nós pertencemos à paróquia São José Operário. Eu sou Bruna Abreu, nós somos o casal Imperador da festa de 2024. Sou Luiz Henrique, pertencemos à Imaculada Conceição. Como vocês decidiram se envolver nas celebrações da festa do Divino Espírito Santo? Eis a questão, aí responde, Imperatriz. Na verdade, foi um tempo de espera que esse ano cessou. Veio da história dos meninos há um tempo atrás, que eles tinham o desejo de ser Fulião Imperador enquanto solteiros, não deu certo. E esse ano a gente sentiu mais forte esse chamado, essa vontade de participar das festas. Na verdade, ano passado. Só que Isabela estava meio resistente, mas Nossa Senhora cuidou e nós fomos escolhidos. Qual o significado mais profundo que atribui a celebração do Divino Espírito Santo em suas vidas? Acredito que o formosense já nasce com o amor e a devoção ao Espírito Santo.
Pelo menos aquele que nasce numa casa católica, ele por si só já nasce com esse amor, com essa devoção ao Espírito Santo. Então, assim como eu, todos nós aqui, desde muito pequenos vivenciamos isso, né? Cada um dentro da sua família, com os avós, os pais, né? E nós chegamos aqui hoje porque foi plantada uma semente lá atrás, né? Desde o primeiro momento, a gente sempre participou desde pequeno da festa do Divino. Então, para nós é uma alegria imensa, né? Poder representar a festa deste ano e muito mais porque vivenciamos isso já há bastante tempo. Como o evento fortaleceu o relacionamento de vocês ao longo do tempo? Nossa, totalmente. Tem fortalecido. A cada dia. Já vem de muito tempo, né? E agora na fé acho que fortaleceu mais, né? Eu acho que Não dá nem tempo de sentir saudade. tem hora que dá vontade de falar assim, hoje não. Aí vem o Divino e fala, hoje sim. É de fato um matrimônio. Porque por vezes a gente não pensa igual, mas a gente precisa silenciar, deixar o espaço para o outro. A questão do amor, do perdão. É de fato um matrimônio mesmo. É algo inexplicável, é só vivendo. E a gente se vê todo dia, né? 24 horas, porque a festa é muito dispendiosa. Então, a gente precisa resolver muitas coisas, embora hoje o WhatsApp ainda, né, tenha essa facilidade, mas mesmo assim as demandas são muitas. Então, a gente precisa todo dia, né, estar nos reunindo para poder resolver algumas coisas com mais urgência e outras ainda, né, no decorrer do tempo de preparação para a festa. Para esse ano, vocês têm algum plano especial ou tradição única? Temos, mas só em maio. Só em maio. Só em maio. Mas é coisa boa, que a gente pode falar que é uma coisa que o Espírito Santo preparou dentro de nós. É sempre conversando, sempre buscando, entregando e ele sempre direcionando para aquilo que ele quer. E eu acho que esses momentos, né, que ainda estão por vir, será de muitas graças, não só para nós, mas para toda a nossa cidade e todo o povo formosense que tem amor e devoção ao Espírito Santo. O que vocês mais apreciam na atmosfera afetiva e na comunidade durante esse evento? Eu acho que é renovação. É um tempo que a cidade fica diferente, justamente por causa desse sopro do Espírito Santo, dessa renovação que ele traz. É até difícil falar para quem é de fora o que nós vivemos na festa, porque você visita o comércio, fica todo mundo muito diferente, porque ele vem para renovar e nos abastecer, né? Dar de fato um abastecimento para que nós possamos viver todo o restante do ano. Então, assim, é renovação. Nessa fase mesmo que a gente está pedindo doações, né? As pessoas elas já esperam para doar para a festa. Elas falam, nossa, ano passado não vieram aqui, a gente ficou sentido. Então você vê que as pessoas até mesmo para doação elas já esperam por essa festa. E realmente assim você vê aquela praça cheia, as pessoas devotas, graças a Deus, durante os terços, né? Nós estamos tendo muitos testemunhos de muitas pessoas que estão realmente tendo um encontro com o Espírito Santo. E eu acho que isso que é o que mais fica para todos nós. Na vida cotidiana de vocês, como o Divino Espírito Santo como o Divino Espírito Santo desempenha um papel em suas vidas cotidianas, além da festividade? 100%. Conduzindo. Ele é o nosso condutor. Desde acordar, é ele que nos conduz. E aí, quando a gente assume essa festa, a gente acaba criando uma intimidade muito maior com ele. Então, coisas que a gente não colocava como prioridade, a gente começa a ter como prioridade, justamente por causa dessa intimidade com o Espírito Santo. Durante a festa, qual a tradição mais especial
especial que vocês compartilham? Novena, o giro? O giro. O giro do sábado. O anúncio de Pentecostes que acontece Tudo no vai sábado. somando, né? Desde Vai ser a entrega, né, o giro. a alvorada que inicia nos 4 cantos da cidade, anunciando o dia da festa, né, todos os dias, né, da novena, as missas, o tradicional giro pelas ruas da cidade, né, e o almoço, né, que a gente faz um trabalho durante todo esse tempo de preparação, buscando doações, né, de mantimentos, de camisetas, de preparação do altar, da banda, né, de tudo isso. Eu acho que uma coisa vai somando a outra. E aí o grande ápice, né, que na verdade é realmente o dia de Pentecostes, que é o dia que o Espírito Santo vem, né, que veio sobre os apóstolos, e a gente renova, né, como a Bruna falou, renova isso todos os anos. A gente viver a experiência de estar ali entregando uma festa que foi conduzida pelo Espírito Santo, da forma que ele quis, e entregar, né, que a gente espera que entregue tudo da melhor maneira possível, sem ter nenhum percalço, nem nada, que a gente possa entregar no dia de Pentecostes, né? E é importante dizer, né, para as pessoas que vão, né, nos ver, que essa festa não é nossa. Essa festa é da Diocese de Formosa, é da cidade de Formosa, é do Brasil, é do mundo. É porque o Espírito Santo, ele não é só nosso, ele é de todos nós. Então é importante a gente dizer isso para as pessoas, não só os católicos, evangélicos, o Espírito Santo é um só. Então por isso que há, né, essa unidade, né, da festa, tanto Folia da Cidade, Folia da Roça, Folia Mirim, tudo se completa e a gente pode anunciar a todos os cantos de Formosa que o Espírito Santo existe e nós estamos à disposição dele. Qual é a parte mais desafiadora, mas ao mesmo tempo recompensadora de participar? O tempo. A disposição. A gente até brinca assim que, na verdade, as pessoas acham que qualquer um pode realizar e tudo, mas as pessoas têm que saber que demanda muito tempo. Demanda muito abrir mão do trabalho, abrir mão de estar com a família, mas é igual você já falou, é recompensador. Tudo isso que a gente faz e a gente já está com saudade. Disponibilidade. A dia de segunda a sexta-feira, de segunda a domingo. De domingo a domingo. De domingo a domingo. Essa foi a última pergunta. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Vocês acham importante? Nós queremos, na verdade, convidar, né, não sei aonde vai chegar esse vídeo, mas convidar todos os devotos adoradores para participar conosco. Nós ainda estamos nos preparando para a festa. Nós temos feito os terços em honra ao Divino Espírito Santo, todas as terças e quintas das casas. Vamos fazer a nossa feijoada no dia 7 de abril, na Casa de Nazaré. E a gente finaliza, né? Inicia a festa e está acabando, né? Nós estamos entregando. Então, convidar as pessoas para participar da novena, que inicia no dia 10, com a alvorada às 4 horas da manhã. Todos os dias nós teremos às 18 horas, rezaremos o terço. Depois, o momento de adoração com a bandeira, a Santa Missa, né? Depois, no sábado, no dia 18, nós teremos o tradicional giro da festa, iniciando às 4 horas da manhã, com café no Divinódromo. Às 6 horas nós temos a missa do envio na Catedral. Depois nós seguimos percorrendo as ruas de nossa cidade. E no domingo, o grande dia de Pentecostes, é o dia que a gente entrega a festa e já em agradecimento, em preparação para o ano de 2025. Então, você é convidado a participar desses momentos. E também, quem quiser fazer alguma doação, é sempre muito bem-vinda, porque a festa, ela, né, sabemos que tem muitos custos. Então, você pode nos ajudar da maneira, da forma que você puder. Obrigada. Obrigado. Olá. Quando eu recebi esse convite para falar sobre o Divino Espírito Santo, confesso que eu fiquei meio apreensiva, porque falar do Espírito Santo você tem que viver no Espírito Santo. E
como eu vim de famílias que viveram, que vivem o Espírito Santo, vivem a festa do Divino Espírito Santo. Eu nasci numa família que a gente sempre teve pouso de folias. Desde quando eu era pequena eu entendo de pouso de folia, de viver esse momento, né, de tradição, de festa do Divino Espírito Santo. Sempre morei na roça e depois que vim para a cidade, então continuei com essa devoção ao Espírito Santo, a festa da cidade, a festa da folia da roça. Então, assim, aqueles momentos em que a gente escuta aquele tum-tum-tum da caixa, que lá vai no fundo do coração e da alma da gente. Não tem como não sentir, não tem como não chorar. Então, nesse tempo para cá, eu venho vivendo intensamente a festa, intensamente a novena. E em 2018, eu vivi uma experiência assim, tamanha, uma grande graça de poder viver a festa de 2018, não sendo nem foliã, nem imperatriz, mas como uma serva do Divino Espírito Santo que levava a bandeira e a coroa nas casas das pessoas. Então foram momentos assim de muita graça, de muita glória, de muita bênção, de muito choro, porque eu pude entender realmente o que é receber os símbolos do Divino Espírito Santo nas casas. E foram muitas casas que nós visitamos, eu e a Quilha. Então, quer dizer, eu vivi esse momento como se a festa fosse minha. Eu chorei junto com as pessoas que recebiam os símbolos do Divino Espírito Santo de joelho. As pessoas que vinham com as esmolas, pequenas quantias, pequenos valores, mas dado com tanto amor e com tanta dedicação e adoração ao Divino Espírito Santo. Esse aqui eu estava guardando para entregar, esperando os símbolos virem visitar a minha casa. Então, nós vivemos isso, esses momentos assim, intensos, de muito louvor, de muita adoração, de muito amor. E eu compreendi que o Espírito Santo, ele sopra onde quer, quando ele quer e na hora que ele quer. E ele soprou muito em mim em 2018. Então, assim, sou uma serva do Divino Espírito Santo, sirvo por amor, por dedicação, participo das novenas, faço parte da música. Já vivi esse momento também no dia do giro, de poder cantar, louvar, em cima de um trio, assim, vendo multidões, pessoas realmente que são adoradores de verdade, são adoradores de amor, de alma e de espírito. Então, falar do Espírito Santo, como se diz, me queima, porque não é falar, é sentir e viver. Então, eu pude viver grandes momentos, grandes alegrias, vivemos grande tristeza também, mas é como eu falo, é o Espírito Santo que sopra, age e faz. E viva o Divino Espírito Santo! Eu sou o Carlos Fábio, casal Fulião de 2019. Eu sou a Nayara, esposa do Carlão. Fomos casal Fulião na festa de 2019. A nossa festa ela foi iniciada há mais ou menos 2 anos atrás, antes de 2019. A Isane e a Nayara começaram a rezar e pedir a Deus para que Deus pudesse estar mostrando, né, se a gente ia colocar o nome ou não. E no ano 2018 a gente deu o nome e não deu certo. Aí a gente não foi sorteado. Aí em 2019 a gente deu o nome, graças a Deus. A gente até não foi sorteado, tinha 12 duplas. A gente não foi sorteado. 11 duplas deram o nome e no sorteio foi branco, né? E o último que foi foi o sorteado. Na verdade, nós fomos os escolhidos pelo Espírito Santo. Porque no ano tinha 12 duplas e o nosso foi o último, como ele disse. Então foi assim um momento único na nossa vida quando nós recebemos a bandeira no altar do ano de 2018 da mão de Lorraine, que era a festeira do ano.
E a nossa convivência com a festa já tem mais de 30 anos. A gente começou a acompanhar a festa mesmo, foi em 99, quando o Tiãozinho foi festeiro. Nosso filho estava muito doente e eu pedi Tiãozinho para trazer a bandeira para envolver o meu filho, para ver se ele seria curado de várias doenças que ele estava naquela época, bem pequenininho, né? E graças a Deus, com a promessa que eu fiz para o Espírito Santo, de 99 para cá, a gente entrou na festa e acompanhamos todo ano. E falar de 1999 é um ano bem difícil, porque o Gabriel nasceu prematuro. Então, assim, a gente confiava plenamente que o Espírito Santo ia agir na vida dele. E, de fato, ele é o nosso milagre, um dos milagres do Espírito Santo para nós. Depois do 99, a gente foi aprofundando, caminhando, ajudando a todos os festeiros, e até hoje a gente está englobado nisso. 2019, o que a gente propôs? Visitar mesmo. Tanto é que nas nossas contas, que eu fiz na agenda, deu 954 visitas em um ano. E tinha nossas amigas que ajudavam a gente quando a gente não podia ir visitar. Várias e várias, eu não vou citar nome porque eu posso estar sendo injusto. Nós, em 2019, nosso lema era: onde o Espírito mandar, nós iríamos. E assim nós fizemos. Fomos obedientes a ele. Fizemos, tipo assim, quinta, sexta, sábado e domingo, que na quinta era feriado. As meninas que nos ajudaram teve dia de visitar 16 famílias com a bandeira e a coroa. Ser folião é algo inexplicável. Porque é levar o próprio Espírito Santo àquelas pessoas que mais necessitam, que mais precisam, no momento mais difícil, ou até mesmo no momento bom da vida daquela pessoa, em forma de agradecimento. Houve também muitos milagres. Um deles foi uma amiga nossa, que mora aqui perto de casa. Ela estava desenganada de ter filho, e num terço, numa casa de uma pessoa, ela estava, e o Espírito Santo me mostrou para me banhar a barriga dela. Não sei porquê, todo mundo começou a chorar e eu coloquei. E ela não podia ter filho. Passou alguns meses, ela engravidou, hoje o filho dela já está com quase 4 anos e tudo, através do Espírito Santo. E também houve muitos e muitos, muitos. Como uma mulher chegou aqui chorando e disse que tinha 10 anos que não conversava com a filha. E nós passamos no mini giro na casa dela e elas duas estavam, mas não conversavam. Eu pedi elas para se juntar e botei a bandeira e rezei. E elas voltaram a conversar. Milagre. E o papel do casal folião, além de levar a bandeira, levar a palavra, o fogo do Espírito Santo, também é cuidar de várias outras missões. Uma delas é o café da alvorada. Coisa muito bonita. O pessoal, 4 horas da manhã, né, se dispõe a ir lá para o Divinógono, ali no centro da cidade. O café da alvorada é aqui. Não, mas assim, tem o café da alvorada e também tem o café do Divinógono. Do giro. Da alvorada foi aqui. Após o giro, né, na sexta-feira, que gira a cidade toda com trio elétrico e com a passeata, que é um dos momentos que os jovens mais gostam. Um deles é a passeata, a alvorada. E depois tem o café da manhã aqui, que é muito bom, que foi na nossa casa. E aí é nesse café que é um dos momentos que a gente vê a fé e a devoção do povo pelo Espírito Santo, porque tudo é doação e num piscar de olhos os biscoitos se multiplicam, tudo se multiplica. Como Jesus transformou os 5 pães e os 3 peixes para milhares de pessoas, nós também.
para mim, a festa do Divino é inexplicável na nossa vida. Tanto é que os outros falam, Carlão, você só usa vermelhas, aqui a minha casa, a pia, as paredes são vermelhas, os mármores é vermelho, é tudo vermelho. As camisetas, e a gente vive para o Divino Espírito Santo, como vocês estão vendo nossa capela aqui. E igual a Nayara falou, teve uma senhora que chegou aqui de madrugada, aliás, não foi nem na nossa, foi na festa do Léo. Ela chegou quase chorando e pediu desculpa e falou, eu só tinha um pedacinho de queijo e fiz 4 biscoitos. Tem gente que leva 1000 biscoitos, leva isso, leva aquilo, e, né, assim, é bom, mas uma doação dessa, gente, é de fazer a gente chorar. E 4 biscoitos, ou um saco de 1000 biscoitos, no final, chega a dar mais de 50 mil biscoitos, bolo, doce, sobra todo ano. E ver essa multiplicação é surreal, porque a gente vê que o Espírito Santo age e cuida. No nosso ano mesmo foi assim, Padre João organizou uma missa de bênção, de envio, na sexta-feira. E simplesmente ligou para a Isânia, para a gente ir. E aqui a gente na correria organizando tudo, e o Padre João queria que a gente fosse para a missa. Eu e Isânia e Carlão, nós olhamos um para o outro e falamos, e agora? Fazer o quê? Obedecer o padre, claro. Aí eu e a Isânia, nós fomos para a missa de envio, e Carlão ficou. E simplesmente quando a gente chegou, já estava tudo pronto, tudo organizado, os biscoitos já tinham se multiplicado. Então o Espírito Santo, ele cuida, ele sabe a necessidade de cada um. E Deus nos coloca o quê? Como eu disse, a bandeira e a coroa vai andar. E agora, graças a Deus, há muitos anos atrás, ela ficava tipo 6 meses, 8 meses guardada. Depois, quando estava chegando a festa, ela aparecia. Agora não. No primeiro dia, igual agora mesmo em 2023, 2024, o Bruno, a Bruna, que é a imperatriz e tudo, o que acontece? Os terços, as visitas, as nossas visitas durante o ano foi muito luto. A gente foi em muito velório, muitas pessoas com câncer, muitas pessoas doentes, e a gente, tipo assim, Deus colocou o luto para nós, e a gente foi e visitou muita gente doente, e graças a Deus tivemos alguns milagres. Vários milagres, inclusive do nosso filho. A novena também é uma coisa maravilhosa. Você vê as pessoas de todas as idades, você vê as pessoas pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo uma graça e consegue. E nós tivemos muitas graças alcançadas durante a novena e tudo, e dizer para todos vocês, o Espírito Santo repousa sobre nós, porque é lindo, a festa é maravilhosa, o almoço, como a Nayara falou, o almoço começa na quarta-feira, assim, os preparativos, né? A gente fica com medo e tudo. Quando você vê, tem 30 vacas para matar, tem 25 vacas, tem 30, 35 vacas. Então, tudo é doado. Os festeiros não gastam nada. E sobra dinheiro para ser aplicado lá no Divinópolis, porque lá a sede é dos ex-festeiros, né? Ali, para festa, graças a Deus, sempre, como se diz, sempre está ali aberta a todo mundo, pertence a todos nós, é uma coisa de Deus. Lá é um lugar que, como se diz, o Espírito Santo conseguiu para a gente e vai ser eterno lá. E é isso. E viva o Divino Espírito Santo. E também, né, igual ela falou, há o giro, né, que os jovens nos acompanham, a gente chama de Mar Vermelho, no sábado. Um dia antes de Pentecostes, que a gente vai e gira a cidade, faz visita. Você vê os adolescentes, você vê os mais velhos, os idosos, ajoelhando no chão, igual a gente já passou em rua de chão, de cascalho, e ajoelhando e dando aquela
aquela doaçãozinha, aí o dia todo, aí os jovens chegando, o ápice da festa são todo mundo chegando, 6h30 da tarde, no sábado, para a gente ir para a missa, né? 6h30 da tarde começa a missa. É um dos lugares do ápice da nossa festa. E é isso. A festa é composta disso e quem quiser se candidatar não precisa de ter medo, porque é muito bom, é muito corrido e você não sente cansaço, você não precisa de gastar nada. A única coisa que você vai gastar é o seu tempo para Deus, para o Espírito Santo. E é isso. A gente teve muito apoio dos ex-festeiros, de amigos que surgiram na nossa festa. E a vida é isso. A vida é composta de você ter Deus, ter o Espírito Santo no seu coração. Como no batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba, é igual acontece com a gente. Quem tem fé, consegue, mas consegue de verdade. Eu e Nayara somos prova que os 2 filhos nossos estão vivos devido ao Espírito Santo ter curado eles. Boa noite. Viva o Divino Espírito Santo! Nós somos os festeiros, né, de 2015. Casal Fulião, Ricardo, né, minha esposa Mirelle. Casal Imperador, Jander, né, minha comadre Regilene. Então, assim, tudo, na verdade, começou desde de infância, né? Meu pai... Engasgou. A primeira folia que eu participei, com 6 anos de idade, tem uma foto até hoje, meu pai era guia. E foi a primeira vez, talvez, que eu vi meu pai cuidar de mim porque o pai sempre foi mais sério, né? Nessa folia, assim, acho que foi o momento mais próximo que eu tive com meu pai, né? Então isso ficou muito marcado para mim, né? Quando todas as vezes que tinha, né, a folia, me remetia àquele momento, né? Aquela divindade, né? Meu pai explicando a importância dos símbolos, né? Da bandeira, da fita na bandeira, o que era essa fita na bandeira, né? A caixa, o foguete, né? O porquê que tinha o foguete na hora da chegada, né? A folia estava chegando. Então tudo aquilo assim foi muito mágico para mim, assim, né? Então desde 6 anos de idade eu sempre tive, né, essa devoção. Então sempre quando eu ouvia, até hoje, quando eu ouço a música do Divino, assim, o coração bate mais forte, né, por lembrar de momentos bons, né. Acho que Deus foi muito bom de fazer com que eu vivesse, né, presenciasse aquele momento. E assim, até hoje, né, uma forma de manter meu pai, que hoje não está mais no nosso meio, né, que já se foi, mas de manter ele vivo, né, no meio. E isso veio crescendo e tinha festa, já tinha colocado o nome, na época do Grupo Shalom, tinha colocado o nome para a festa, né, algumas vezes, né, coloquei uma vez até com a Adrianinha. Né, o nosso nome não foi, a gente nem sabia que tinha classificação, que tirava os nomes lá, enfim. E convidamos um monte de gente para ir para a praça para torcer para a gente. Chegou lá, nosso nome nem foi falado. Falei, uai, aconteceu alguma coisa? Mas assim, o Divino sabe também o momento certo, né? Então não foi naquela época, né? Depois eu lembro como fosse hoje, aquela semana, eu passei 1 ano reformando a casa, né? Lá em casa. E naquela semana o Tiãozinho me liga e fala assim, ê, Fulião, parabéns. A casa está pronta. Para receber o Divino. E naquela manhã, assim, algo... Aí eu comecei a chorar do outro lado e falei, será, Senhor? Né? Eu queria muito dar o nome, mas tinha muito medo. E já tinha, né, dentro de mim, que se um dia eu fosse dar o nome, seria com esse meu irmão aqui que está comigo aqui. Amém.
E aí acordei cedo, fui para a firma e falei, cara, será que é mesmo? Aí lembro que a coisa mais difícil é chegar na farmácia e pegar a gente, e já andei de pronto para sair, né? E naquele dia eu cheguei na porta da farmácia e falei assim, entra aqui no carro. E ele, tá bom, não pediu para esperar, não pediu nada, entramos no carro, fomos para frente do Santíssimo, ficamos lá uns 30 minutos na frente do Santíssimo, em silêncio, né? E aí eu olhei para ele olhou para mim, e aí falou assim, eu não sei rezar que nem vocês rezam não, mas se precisar de força é comigo mesmo, né? E assim, foi tão bom que se falar agora, eu que falo para ele, se ele precisar de mim, eu não sei rezar o tanto que você reza hoje, né? Mas se precisar de um amigo e força, né, eu estarei aqui. Então assim começou, aí tem toda uma história, aí a gente foi entender o quanto a festa é grande, o tamanho, né, se a gente soubesse até da responsabilidade que a gente ia pegar, talvez nem tinha colocado o nome. Então, eu costumo falar que eu acho que para viver realmente tudo, acho que tem que dar um nome de novo. Com certeza. Eu vou deixar o meu compadre falar um pouco, senão eu falo demais. Eu com a festa divina, assim, é um marco, né? Como é que eu posso dizer? Jander antes da festa do divino e Jander depois da festa divina. É um ato de conversão, é um ato de crescimento de fé, né? Quando você me convidou, você já me fez esse convite pela fé. Eu lembro muito bem que eu ajoelhei lá diante do Santíssimo e eu falei, quem está doente? Para quem eu tenho que rezar, né? E eu, na minha pequena ignorância sobre oração, sobre como conversar com Deus, mas nas minhas razões infantis, né, do jeito que meu pai me ensinou a rezar, que é aquele jeito tosco, rápido de falar um Pai Nosso, uma Ave Maria. E lembro-me da época em que fui trabalhando a minha fé no Shalom, né, devagarzinho, essa intimidade com o Espírito Santo, de acordo com a renovação carismática católica. E aí eu fui tendo essa intimidade com o Espírito Santo, mas sem a compreensão de tamanha razão que necessitamos de ter o Espírito Santo. E eu lembro bem lá, Senhor, vou rezar aqui pelo que Ele está pedindo do meu lado, porque eu não sei o que Ele está pedindo do meu lado. E aí quando você me fez aquele convite, eu compreendi que nós tínhamos algo a fazer, né? Mais uma vez, desde lá da renovação carismática católica, nós tínhamos que trazer algo de volta. Então, quando eu disse que eu era ação, era exatamente isso, eu era ação. E percebi que na oração, a ação fica melhor, muito melhor. Então, para mim, a festa divina foi essa conversão. Claro que vi meus pais participar também, vi meu pai ir para a Folia da Roça, minha mãe para a Folia da Roça, aquele amor, aquela devoção, minha casa toda enfeitada todas as vezes que tinha a festa do divino, né? Os terços e as comilanças dos terços. Nossa Senhora. Né? Então, aquele momento de família, aquilo tudo veio à tona, tudo aquilo veio para acrescentar para um sim naquele dia. E não me esqueço que nós ligamos para nossas esposas e o sim foi completo naquele momento. Não assumi sozinho. Tínhamos que estar juntos. E o crescimento dessa ideia veio pela oração. Né? Nós somos por divino, depois de sermos escolhidos, por Santíssimo, e lá tudo foi se ajeitando, foi se moldando para chegarmos aos textos, que eu acho que foi o que o documentário nos pediu tanto, que falássemos como surgiu o texto. E o texto surgiu ali da necessidade da oração, de fazer tudo acontecer, porque a responsabilidade era grande demais. Na verdade, eu lembro como fosse hoje, né? Nós recebemos, né, a missão no domingo, na segunda-feira a capela era lá no Planalto, aí nós fomos para o Planalto rezar, no Santíssimo. Aí já estava, né, com as esposas, e lá a primeira palavra que veio é: a festa do divino não pode ser uma festa de 9 dias. Né? A festa do divino tem que ser uma festa
de um ano. Então, e assim, a gente pensou grandes coisas naquele dia, né? Até show de Padre Fábio. Padre Fábio de Mello, de trazer Padre Fábio de Mello, de trazer Eugênio Jorge, fazer o encontrão das famílias, né? Com a bandeira, né? E aí fomos atrás do Axo para ver, agenciar. Quando a gente viu o valor de trazer esse pessoal todo, aquela grandeza toda, eu falei, cara, e aí nós vamos trazer esse pessoal tal, e depois nós vamos pedir para trazer, depois nós vamos pedir para a festa, como é que vai ser isso, né? E aí, numa simples, né, eu lembro que Tiãozinho chegou lá em casa com um terço. Um tercinho. E ontem ele falou isso. E aí entregou para nós e falou assim, Divino tocou no meu coração que vocês, sempre quando se reunirem, reza esse terço do Divino. Da providência. Da providência. Divino providenciar tudo que vocês vão precisar, não vai faltar nada. E aí nós falamos, não, vamos então começar rezando nas nossas casas, né? E aí rezamos nas famílias. E aí na família nossa, que tinha mais gente da rua, e aí a pessoa falou assim, vocês podiam rezar lá em casa. E aí começou, né? Rezava na casa de outro, e aí levava a bandeira, deixava a bandeira e a coroa. Depois, na outra casa, tinha alguém que queria também, e a gente já marcava para outra família. E era uma vez por semana, né? Isso foi um marco tão grande da festa que, se for brincar, nós não vimos a bandeira na nossa casa e nem a coroa na nossa casa, né? Foi um certo tempo só. Acho que agora vai ter que dar um corte aqui, porque vai fazer um barulho aqui agora. 10 minutos. 10 minutos. Passou meus 10 minutos que eu quis. Olha, agora eu acho que organiza para pôr as mulheres juntas aqui com a gente. Pronto? Então, assim, os textos surgiram dessa forma. E eu creio que antes de nós, acho que todo mundo também fazia suas orações e tal. E o texto foi a bandeira, forma... assim, que eu lembro, a bandeira já fazia as visitas. Fazia esse trabalho, né? Fazia visita de alguns ex-festeiros. Visitava os hospitais, sempre visitava os enfermos, a cadeia. Então, assim, cada festeiro teve uma forma, né, cada ex-festeiro, eu falo, teve uma forma de conduzir, né, os símbolos, de evangelizar, de conduzir os símbolos. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, os terços começou com vocês. Os terços começou na nossa época, mas a bandeira ela já caminhava, a bandeira e a coroa ela já caminhava anterior, talvez assim, como foi tendo, na verdade, começou a ser um dia só na semana, depois 2, depois 3, depois a semana toda, depois você ia, você ia rezar o texto com a coroa de um lado, nós ia rezar o texto com a bandeira de outro, e nos últimos dias, nosso sentimento é que ficou tanta gente, né, naquele caderninho, que queria receber o terço. E assim, a gente é muito grato, porque logo os festeiros que vieram, né, depois, falou assim, não, a gente quer continuar, e pegou o caderninho e passou assim para a gente. Foi tipo assim, realmente a gente nota que, né, a festa ela vai se estendendo. Na verdade, não existe, meu sentimento hoje, que não existe uma festa do Divino, né, a do nosso ano. Existe a festa do Divino, que ela sempre aconteceu e sempre vai acontecer. É um jeito de perpetuar, né? E assim, o marco da nossa festa, acho que seja isso, esse sentido da evangelização, né? Que é nosso mesmo, de ir atrás, de buscar. Então, se os textos começou, foi com essa ideia de evangelizar, de ir até as casas, levar a oração, falar com as famílias, para quem tinha dor, para quem estava querendo um milagre, para quem queria sair de algum problema. Então, para mim, foi muito marcante. E quantos milagres nós vimos, né? Aquela que nós fomos rezar na casa da... Como é que é o nome dela? Que foi a primeira bandeira, a primeira camiseta pintada em Formosa. Era ela que pintava as camisetas todas. Ela estava com câncer. Então, assim, se a gente fosse falar de todos os acontecimentos que aconteceu, os milagres, o tempo, os milagres, não só os milagres, mas as conversões, as reparações, a proximidade daquelas pessoas que estavam longe de Cristo e voltou para Cristo são tamanhas. E creio que qualquer outro
outro festeiro terá o mesmo testemunho, né? Não tem outra diferença nisso. Então nós somos muito gratos. Deus providenciou tudo que tinha para providenciar e tenho certeza que todos os festeiros que estão vendo esse documentário sabem do que nós estamos falando, que Deus providencia, o Espírito Santo providencia. Não falta, né? O divinódromo foi tudo bem certinho, que agradecemos a pessoa do seu Conde, do Neném. Seu Neném. Finado Neném, uma pessoa que eu tenho estimo a o coração, toda lá, admiração, né? Conta bem, eu tenho uma admiração muito grande. Então, falar do divinódromo aqui, eu estaria até sendo ousado de falar, mas eu tenho um carinho muito grande pelo divinódromo, pela a ideia da partilha, né? Como é bonito ver uma pessoa doar de 1 litro de óleo para uma pessoa que doa 6 vacas, 7 vacas. E a união dessa partilha num lugar só, para que todos possam comer e festejar com esse lindo dia de Pentecostes. Então, assim, eu fico muito grato com isso, a cada um que doou e a cada um que continua doando. Esse ano tem de novo, vamos pedir de novo, não tem jeito, né? E o divinódromo funciona assim, é o povo para o povo. E a caridade está ali. Se a gente tem a virtude de dizer que temos caridade em nós, o divinódromo é o exemplo maior de caridade de um cristão. Então eu fico muito grato de estar ali e ajudar a pessoa do CON, ajudar todas aquelas pessoas que estão trabalhando nesse sentido da partilha, né? do ajudar para ajudar. Que maravilha que é aquilo. E eu tenho certeza que qualquer um que for lá vai sentir a mesma coisa. Então a nossa festa tem isso, né? Esse agradecimento eterno a tantas pessoas, aos ex-festeiros, aos festeiros que vieram depois de nós. Os que vieram antes, né, de nós. Os que vieram antes e os que vieram depois de nós também. Nossa, nos ajudou bastante. A todos os festeiros. O que vieram antes nos ensinaram, o que veio depois deu continuidade a alguns passos que a gente fez. Eu agradeço muito isso a cada um. Agradeço a você, agradeço a nossas esposas pela paciência, pelo convite que você me fez. Eu acho que a nossa amizade, como eu disse no discurso, não sei se você lembra, ela seria selada pelo Espírito Santo, né? E a nossa família também, né? Teria uma proximidade muito grande. Tornando-nos os irmãos, não de sangue, mas de espírito. Maravilha foi isso, né? Então, a festa do Divino tem isso, né? E quantas amizades novas, né? Novas, né? Quantas amizades Quantas novas. pessoas que chegaram junto com a gente e continua trabalhando e continua junto, né? Quantas amizades novas, quantas pessoas que continuaram os terços, quantas pessoas engajaram nisso, quantas pessoas deram o nome porque acompanhou a festa novamente. Então, a gente fica muito feliz. É muito bom. Eu lembro, acho que da primeira, Padre Joaquim foi o nosso orientador espiritual, né? Agradecer a ele também. Padre Joaquim foi uma benção na nossa vida. Realmente nós fizemos uma novena, né? 9 meses de oração com ele intercedendo por nós, lá no seminário. E a primeira intercessão, a primeira palavra que eu lembro que ele falou, foi assim, cuidai das vossas amizades. A festa acontece sem vocês. E fica um exemplo para todos os outros festeiros. Sempre cuide das suas amizades. Cuida, zele muito. A festa ela é maravilhosa, mas a gente não pode também deixar de deixar registrado aqui que é muito, muito pesada assim, no ponto de muitas atividades que devem ser feitas, às vezes até ao mesmo tempo, coisas que chegam de última hora que a gente não sabia que teria que acontecer e precisa acontecer e a gente desespera, e agora, Senhor, cadê? Às vezes precisa de verba, né? E não tem, e aí um compromisso que a gente tinha feito, que a gente só iria comprar alguma coisa ou contratar alguma coisa se o dinheiro assim a gente tivesse, né? Tanto que nossa, tem... Eu acho que esse é o zelo pela festa, né? Você entender que ela tem as suas particularidades e a sua cultura também, que precisam ser feitas pelos festeiros. Mas existe também aquela incapacidade, aquilo que você tem, onde você pode chegar, e aquilo que você pode oferecer. Então você que pensa ser festeiro, não se preocupa com isso não. O Espírito Santo vai agir, vai providenciar, tem pessoas... No nosso ano mesmo, a banda, eu lembro que
Uma semana antes da festa, né, nós não tínhamos a banda ainda. A banda estava ensaiando, mas nós não tínhamos o dinheiro para pagar a banda. Né, que tem custo, né, hoje eu acho que já está mais, eu acho que tem pessoas, né, tem voluntários no meio, mas na nossa época, né, cada membro recebia um valor lá e a gente precisava, eu lembro como fosse hoje, uma semana antes, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, que tenha a banda, providencie, mas nós humanamente, nós não vamos assumir um compromisso de que nós não temos esse dinheiro, nós não tínhamos dinheiro para pagar a banda, né? E de repente a gente faz uma visita, né, um amigo nosso, e assim, na verdade com uma conversa com um amigo, e esse amigo falou, vamos ali, e chegamos lá e de um amigo para outro amigo, e a outra foi funcionar. De repente falou assim, não, vocês não precisam preocupar com a banda. Como é que é? Acho que nós tínhamos R$4.000, né, para a banda na época só, e a banda era, não sei se era 22, uma coisa assim. Não vou lembrar do valor. Era um negócio que a gente falou, cara, não dá. E aí, de repente, não se preocupa não, né, eu vou conseguir esse dinheiro, não se preocupe com a banda, já pode conversar com o pessoal da banda. E aí, isso é um dos exemplos de milagres que acontecem, tá? Às vezes eu falo que o divino com São José está muito próximo. São José sempre deixa as coisas por 45 minutos do segundo tempo. Quando a gente invoca ele, fala, eu vou ajudar a resolver. Né? Então o divino trabalha com essa maravilhosa de deixar a gente sempre na expectativa. Ou seja, não na expectativa, mas de crer, né? De acreditar, ter fé, né? de acreditar que vai funcionar, que a coisa vai dar. Então esse é um resumo da nossa história, da nossa festa. E eu acho que só para complementar, para quem vai assistir, tem vontade de participar dessa festa, só não tenham medos, ela foi feita para todos, tenha só muito discernimento, muita oração, muito zelo, né? Muito zelo, zelo com os símbolos, né? Com os símbolos, com amizade, com conhecimento também da festa, é muito interessante, é bom participar da festa primeiro, trabalhando, para você entender como é que funciona. Ter um bom diretor espiritual, isso é antes, né? Até mesmo antes da festa, se você tem. E lembre-se, você vai praticamente viver a vida do seu companheiro aí de coisa, e o outro vai viver sua vida, vocês vão virar uma família. Então, é uma necessidade de ter um conhecimento muito grande também. Então, esse é acho que é algo que a gente pode deixar de dica, né, para todos. E a festa por um todo, ela acontece com a coisa sozinha, né? Não tem jeito. Tem o apoio da igreja, tem o apoio dos amigos, tem apoio da cidade inteira, tanto do poder público quanto do poder de cada um existente na cidade. Então é maravilhoso. Movimenta, né? Eu acho que movimenta a cidade. É um exemplo de festa. Mar vermelho de camisetas representando o Espírito Santo para nós. Então, eu só tenho que agradecer a você, meu amigo. É isso. Sempre, né, pelo esse convite. Na verdade, o canal pode ter sido, mas quem convidou foi o Espírito Santo. Não, com certeza. Eu tenho que só te agradecer a minha esposa, nossos filhos, né, que nos acompanham até hoje. Tá lá e se apaixonando também pela festa cada vez mais. Então, acho que a festa é isso, né? Ela nos traz essa herança também de fé, que é o que a igreja propõe para nós hoje, né? Que a gente seja uma comunidade de fé na nossa casa, para que Cristo perpetue. Um pouquinho de catequese aqui. Mas Amém. É isso, tá? Então, Amém. Muito obrigado a quem deu atenção. Acho que saiu até um pouquinho mais, o meu vai cortar ali um pouquinho. Depois corta aí. Né? Agradecer a todos os nossos amigos que nos ajudaram na época, a todos que nos apoiaram, a cada um, né? A nossa família. Muito bom. E deixar também daqui. E a festa divina é isso, tá? Todo mundo que for contar a história vai contar mais ou menos o que a gente falou, que não é difícil. Eu não gosto mais de ouvir essa palavra. Fazer essa festa é tão difícil. Não é difícil. Bom dia. É um prazer estar falando da Folia Mirim, do Divino Espírito Santo. Desde que assumimos aqui a Secretaria de Educação em 2017, que nós temos fortalecido essa festa tão importante. A Folia Mirim, ela acontece nas escolas municipais. Tem o dia onde, no dia que nós entregamos a Folia Mirim, faz um sorteio das escolas que querem participar.
apenas o nome das escolas que são sorteados. Feito esse sorteio, agora, no dia 6, nós teremos a reunião aqui na secretaria com o padre João Manuel, que tem nos ajudado demais, que é o nosso líder na questão da Folia Mirim. E aí nós fazemos então, nós vamos nas 2 unidades escolares que foram sorteadas e iremos fazer então o sorteio das crianças. Os pais são consultados, aqueles pais que autorizam colocar o nome do filho, a gente faz o sorteio nas unidades escolares. Esse ano será a Escola Maria Lícia e a Escola Ediva Maria de Paiva. Então, nós estaremos fazendo então nas escolas o sorteio das crianças e aí começa a festa. Ela é bem parecida com a folia grande do Divino Espírito Santo. Ela só é resumida, percurso, porque são crianças que giram. Então, depois desse sorteio, é trabalhado nas escolas a importância, a parte cultural da Folia Mirim, do Divino Espírito Santo, e também a parte religiosa. Os professores são capacitados para estar trabalhando com as crianças. No final, nós fazemos uma premiação, as melhores redações e os melhores desenhos sobre o que foi trabalhado dentro das unidades escolares. Essas crianças que são premiadas, elas recebem tablet e bicicleta no último dia, quando nós entregamos a folia, na missa de entrega. Então, depois desse período, nós temos o dia do giro, que nós fazemos o giro com todas as unidades escolares, todas elas mandam 20 a 30 crianças. Chegamos primeiramente no Divinódromo, às 8 horas da manhã servimos o café da manhã para essas crianças, fazemos o giro aqui dentro do centro de Formosa, nós terminamos o giro ao meio-dia, voltamos ao Divinódromo, onde as crianças almoçam, e de lá os ônibus levam de volta para as unidades escolares. É uma festa linda, é uma festa de muita fé, de muita alegria, é o despertar para a fé com as crianças. E nós ficamos felizes demais de poder estar fazendo essa festa todo ano. Depois nós entregamos o giro em um dia, no outro dia é a missa de entrega na catedral. Às 19 horas a gente entrega a Folia Mirim. Dessa forma que acontece. Os dias que vai acontecer a Folia Mirim em 2024 será definido na reunião com o Padre João Manuel no dia 6. Demais, muito obrigada pela oportunidade de estar falando da Folia Mirim. Que o Divino Espírito Santo de Deus nos abençoe. Olá, eu me chamo Pamela Miranda e atualmente eu estou como secretária de Turismo e Cultura aqui do município de Formosa. Desde maio de 2021, estou à frente da cultura do município e para nós a cultura é muito importante. Falar sobre a festa do Divino Espírito Santo é uma festa que ela é tombada como bem imaterial do município e é uma festa patrimônio, né? Então é uma festa que é praticamente centenária, é uma festa que representa nossa cultura viva. Para o turismo, a festa do Divino Espírito Santo tem uma importância única, uma vez que o turismo religioso em Formosa também é muito forte, né? Tanto o católico quanto o evangélico traz em massa turistas para o nosso município. Na época da festa do Divino, recebemos aí milhares de visitantes, uma vez que não acontece apenas em um dia a festa do Divino Espírito Santo, né? É uma novena, e aí o ápice da festa é o dia do giro, que é o dia que os foliões vão para as ruas para falar e mostrar a sua devoção ao Divino Espírito Santo. Então é uma festa extremamente representativa para o nosso município. A minha mãe já foi festeira, minha mãe já foi imperatriz no ano de 2013, então eu conheço bem a festa, ajudei ela na época a fazer a festa, então a gente entende o quanto é importante a doação e o quanto é importante o auxílio, né, de todas as partes que puderem ajudar. A Prefeitura Municipal de Formosa, ela ajuda com diversas coisas dentro da festa e agora na gestão do prefeito Gustavo Marques começou a ajudar ainda mais. Então, assim, isso é importante para que fique de legado, para que os próximos prefeitos entendam o quanto essa festa é representativa, não apenas para a cultura, mas para o município. Quando se fala em festa do Divino Espírito Santo, é quase que uma identidade
do município de Formosa. Então, creio eu, como secretária de Cultura, que é, sem dúvida nenhuma, a maior representação cultural que nós temos aqui dentro do município, né? É uma festa que todos que tiverem a oportunidade de vivenciar, venham para poder participar da novena. A novena do Divino Espírito Santo acontece sempre 9 dias antes de Pentecostes, o último dia, na verdade, é em Pentecostes, que é domingo, e é uma festa magnífica. Então, é sempre um prazer falar sobre a festa do Divino Espírito Santo, e nós aqui na Secretaria de Turismo e Cultura estamos abertos a todos que quiserem aprender um pouco mais sobre a festa e sobre a sua importância.